Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? E se não estiver bem, vai ficar. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Já vou pedir para você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, queridos. Isso, Esther, capítulo 5. Se você tiver dificuldade de achar, levanta a sua mão, os obreiros vão até você, lhe dão auxílio, eu também vou até você, se precisar, em nome de Cristo. Não achou não? Opa! Deu certo, amados? Esther capítulo 5. Amados, eu não sei você, mas às vezes nós temos a falsa sensação de que o diabo é mais forte, de que o diabo está prevalecendo. Eu não sei se você já sentiu isso, de você estar orando por uma causa e parece que você está remando contra a maré. Parece que não está adiantando muita coisa. Você fala, poxa, estou jejuando, estou me consagrando, estou indo para a igreja, tudo que eu podia fazer eu estou fazendo, mas parece que o diabo está sempre rindo da minha cara, está sempre por cima. Parece que nada que eu faço está fazendo ele retroceder. Só que quando a gente passa por esse tipo de momento, a Bíblia também nos ensina a como agir. E hoje eu quero contar para você, vou tentar resumir o máximo possível, porque a história é um pouquinho longa, mas nós vamos tirar algumas lições dessa história. E você vai perceber que até mesmo quando parecia que o inimigo estava prevalecendo, Deus estava trabalhando. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê que a Bíblia foi feita para nós? Você acredita nisso? Você acredita que tudo que está escrito na Bíblia aconteceu de verdade? Você acredita também que o que está escrito aqui você pode viver? Então pronto. Tendo posse disso, desse entendimento, nós vamos estudar essa história, que é a história dos judeus, no período em que o rei era o rei Assuero, rei da Pérsia, e os judeus estavam meio que largados, essa é a verdade, subjugados. E o texto começa mais ou menos assim, em um momento em que Mardoqueu está às portas do rei. O rei havia feito uma festa que durou 7 dias. No meio dessa festa ele já tinha convidado todas as províncias, todas as cidades, e perto da festa acabar, ele, bem alegre, bem feliz, ele manda a rainha dele entrar, que era a rainha Vaste. O texto sagrado diz que era uma mulher extremamente bela, só que ela se recusou a entrar na presença do rei e na presença dos convidados. O rei ficou indignado e falou, como é que é um negócio desse? O rei manda ela entrar e ela não quer entrar, que conversa é essa? E ele conversando com os sábios, os conselheiros dele, os conselheiros disseram o seguinte, meu rei, se o Senhor deixar isso impune, isso vai abrir margem para toda mulher desafiar o seu marido. Isso não está certo. Se o rei pediu, a rainha Vaste deveria estar aqui. Então o senhor tem que fazer o seguinte:
tira ela dessa posição de rainha e dê uma ordem para que ela nunca mais entre na tua presença. E assim o rei fez. A rainha Vasti foi esquecida, até que quando o rei lembrou dela, o rei lembrou também que ele havia assinado um edito real, uma lei, onde ela nunca mais deveria voltar na presença do rei. E o rei falou: eu preciso de uma mulher para estar ao meu lado. Então foi feita uma eleição, onde todas as mulheres virgens se apresentaram diante do rei, e nisso entra em cena a Esther. Esther também se coloca como uma das virgens para poder se apresentar a esse cargo, ser a rainha, estar ao lado do rei. E ela achou graça diante dos olhos do rei. Ela foi escolhida. E a Bíblia Sagrada diz que depois que ela já está lá agora, já bem aposentada, bem dentro dos seus aposentos, bem organizada, a Bíblia Sagrada diz que o tio dela, Mardoqueu, estava lá à porta do rei, quando de repente ele vê alguns eunucos, soldados que trabalhavam na guarda real, armando um complô, uma conspiração contra o rei Assuero. Mardoqueu, seu tio, manda um recado para ela dizendo: Esther, tem 2 soldados aqui que estão armando contra o rei, eles vão matar o rei, e você é rainha, é esposa do rei, você tem que alertá-lo, não deixe isso acontecer. E ela então vai lá, avisa o rei Assuero. O rei Assuero pesquisa sobre isso e verdadeiramente ele encontra toda a maldade, manda matar os 2, pronto. Mas quem tinha feito esse benefício? Mardoqueu, que por acaso estava na porta do rei e ouviu tudo isso, só que ele não foi beneficiado em nada. Aí já vem o primeiro ponto que a gente já vai extrair como lição para nós. O Mardoqueu, no caso, havia feito um benefício ao rei, mas aparentemente ele não tinha recebido nada em troca. E eu vou dizer para você, irmão, todo benefício, todo ato benéfico, todo ato de bem que você fizer, vai ter retorno para você, mesmo que a curto prazo você não enxergue isso, mesmo que você fale: poxa, eu fiz isso aqui por fulano, ninguém nem me disse um muito obrigado. Fique tranquilo, Deus, ele sempre recompensa aqueles que fazem o que é certo, sempre, sempre. Bom, o tempo vai passando, o rei tinha vários príncipes que governavam junto com ele. Dentre eles, Ramã havia se destacado, ao ponto do rei falar: rapaz, eu vou exaltar você acima de todos os príncipes, e digo mais, a partir de agora, a hora que você passar na rua, todo mundo tem que se dobrar diante de você como se dobra diante de mim. A partir de agora você tem uma autoridade parecida com a minha. E Ramã então se enche. É mesmo? Então tá bom. Então toda vez que Ramã passava na rua, todo mundo se dobrava, se prostrava. Só que Mardoqueu, aquele que ficava na porta do rei, isso aqui você vai ver eu repetir várias vezes, Mardoqueu sempre estava à porta do rei. Mardoqueu, ele não se dobrava. Toda vez o Ramã passava e Mardoqueu ficava de pé, não se dobrava, não fazia caso. Aqueles que estavam próximos de Mardoqueu falavam para ele: rapaz, você é doido? Rapaz, se dobra diante do homem, o homem está passando, se dobre. Ele: não. Mas por que você não se dobra? Ele: porque eu sou judeu, eu aprendi a me dobrar somente diante de Deus. Irmão, isso aqui é para nós. Um verdadeiro cristão só se dobra diante de Deus, não se dobra diante de homem nenhum, é só diante de Deus. É diante de Deus que você se prostra, que você se humilha. E Mardoqueu estava correto. O fato de as leis do povo judeu serem divergentes com as leis dos medos e persas, fez com que isso instigasse uma raiva em Ramã, porque foram falar para Ramã dizendo: olha, tem um cara chamado Mardoqueu, ele não se dobra, observa ele. E quando Ramã foi passando, ele observou: esse cara não se dobra. Mas por que ele não se dobra? Porque ele é judeu. Ah, é? Pois agora eu peguei raiva desse cara. Vamos fazer o seguinte: eu vou falar com o rei, vou fazer uma lei, e eu vou mandar matar todos os judeus.
todos os judeus. E isso de fato aconteceu. Agora Ramã se torna de maneira aberta, pública, inimigo do povo de Deus, do povo judeu. Ele chega diante do rei e fala para o rei: rei, nós temos um povo entre nós que não respeitam as nossas leis. As leis deles são diferentes das nossas, e isso é um problema. Nós precisamos extinguir esse povo, acabar com esse povo. E o rei falou: rapaz, você tem a minha moral, você tem o meu respeito, o que você decidir está decidido, o meu anel está no seu dedo, institua a lei e manda matar, simples assim. Ou seja, o plano de Ramã contra o povo de Deus aparentemente está tendo sucesso. Parece que o mal está vencendo, porque está tudo fluindo, está tudo acontecendo. A Bíblia Sagrada diz que quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele continua na porta do rei, porém agora ele muda suas vestes. Ele se veste de pano de saco, ele coloca cinza sobre a sua cabeça e ele começa a clamar a Deus. É importante ressaltar que quando um povo judeu se veste de pano de saco, ele está tentando de todas as formas chamar a atenção de Deus para que Deus mude uma sentença, mude um decreto. Todas as vezes que você olha na Bíblia Sagrada, o povo de Deus se vestindo de pano de saco, eles estão clamando com todo o coração. E assim estava Mardoqueu, na porta do rei, clamando. Mudou as vestes, agora ele está clamando, chorando, desesperado, chamando a atenção de Deus, pedindo misericórdia para que Deus mudasse a sentença. A rainha Esther ouve falar disso. Seu tio está lá na porta chorando, clamando, se vestiu de pano de saco. Eu penso que o negócio é sério. Vai lá saber o que aconteceu. E vão perguntar para ele. E ele então declara: olha, avisa minha sobrinha que existe um decreto que já rodou todas as províncias, todas as cidades, onde houver um judeu, eles serão mortos. E quando essas cartas chegarem em todas as cidades, a sentença será cumprida. Então fala para ela fazer alguma coisa, porque ela é rainha. Será que não foi para isso que ela está sendo rainha nesse tempo? Será que não foi para livrar o povo judeu? Fala para ela fazer alguma coisa. Manda ela entrar diante do rei, falar com o rei e pleitear por nós. A rainha, quando ouve isso, fala assim: rapaz, é impossível entrar diante do rei. Para mim entrar diante do rei só se o rei chamar. Não é assim não, como a gente quer. Não tem condição, e já faz 30 dias que o rei nem olha na minha cara, nunca mais me mandou chamar. Se eu me atrever a entrar na presença dele sem ser chamado, eu posso ser morta, porque assim é. Se entrar na presença do rei e o rei não estender o cetro de ouro, a pessoa morre na mesma hora. E quando o tio dela ficou sabendo, falou assim: fale para ela o seguinte, ela não vai escapar, ela também é judeu, e ela vai sofrer a mesma sentença que nós aqui. Se ela não fizer nada, o socorro vai vir de outra parte, mas se eu fosse ela, eu faria alguma coisa, porque morrer, nós já vamos. E quando ela ouve sobre isso, ela fala: tudo bem, fala para o meu tio, eu já sei que ele tem clamado, já está lá na porta de pano de saco, mas fala para ele que nós vamos aumentar a intensidade da nossa busca. Fala para o meu tio que eu vou jejuar durante 3 dias. E peça para ele e todo o povo judeu jejuarem também durante 3 dias. E aí aqui já é uma lição para nós. Irmão, se você tem a sensação de que o diabo está vencendo, a primeira coisa que você tem que fazer é clamar a Deus. Foi o que Mardoqueu fez. Ele se veste de pano de saco e ele clama a Deus. É o primeiro ponto. Tem gente que está vendo que o diabo está vencendo e não faz nada. Mardoqueu já clamou a Deus logo, mudou as vestes, invocou a Deus, chorou, clamou diante do Senhor. Segundo ponto, se ainda assim você percebe que o diabo está prevalecendo, parta para a consagração, para o jejum. Esther amplia isso. Esther fala assim: nós não só iremos clamar, iremos fazer jejum durante 3 dias. E eu vou falar para você, jejum para judeu não é que nem para muita gente aqui hoje não, que jejum é só passar fome. Jejum para judeu é consagração, irmão, é cara no pó, é falar com Deus. Jejum para eles é coisa séria.
Para nós é só ficar sem comer, e a gente assiste televisão, vai para todo canto, trabalha, limpa a casa, faz tudo. Mas para judeu não. Quando é um jejum para judeu é outro nível. E é o que eu sempre tenho tentado ensinar para vocês, sobre a importância de você realmente se consagrar de verdade. Por isso que não tem como jejuar trabalhando. Ah, pastor, abri um jejum aqui, às 6 horas da manhã eu vou até meio-dia, mas você vai para onde? Não, vou trabalhar. Que trabalhar, irmão? Ou você trabalha ou você jejua, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, dá sim, pastor, não dá. O jejum requer de você consagração. A palavra consagração é tempo dedicado para Deus. Você tem que se fechar. É só você e Deus. É leitura da Bíblia. É oração, querido. É ler um livro evangélico, cristão. É buscar a Deus mesmo. É se fechar no quarto. Largar a rede social. É você e Deus. É assim que funciona a coisa. Esther fala que vai fazer jejum durante 3 dias. Ela, as donzelas que estão com ela, e manda todo o povo judeu fazer a mesma coisa, porque ela vai entrar diante do rei. E se ela morrer, morreu. Isso é confiar numa consagração. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui e perguntar para você: e se a sua vida dependesse da sua consagração, como é que seria, hein? Porque a vida dela dependeu da consagração dela. Já pensou, a sua vida depende da sua consagração? Se você faz de qualquer jeito, você pode ir e morrer. Mas se você fizer bem feito, a porta pode se abrir. O grande problema é que a gente faz jejum de qualquer jeito. A gente não leva a sério. Porque tem coisa que ainda dá para suportar. Tem coisa que é ruim. De viver é ruim. Mas tem coisa que dá para suportar. Então a pessoa não leva a sério. Não, tá ruim, mas tá bom. Já ouviu esse ditado já? Tem gente que fala desse jeito: não tá ruim, mas tá bom. Tem gente pior que eu. Por isso a pessoa não leva a sério uma consagração. Esther não. Esther falou: isso aqui vai custar minha vida. Se eu não fizer um jejum bem feito, na hora que eu me apresentar na presença do rei, eu vou morrer. Mas se eu achar graça diante de Deus, eu vou ter uma grande oportunidade. E assim ela fez. Fez os 3 dias. O seu tio também. E ele continuava à porta do rei. E a rainha está então entra na presença do rei. Na hora que ela entra, os guardas já estão preparados para matá-la. E o rei de repente olha para ela e estende o cetro. Eu fico imaginando o alívio no coração de Esther. Ufa, quase que eu fui agora. Já estavam preparados para me matar. E o rei chama ela: vem cá, o que você quer? Qual é a sua petição? Qual é o seu requerimento? Até metade do reino eu vou dar para você, é só você pedir. E ela falou: rei, o que eu venho pedir hoje aqui, antes de apresentar a minha petição, eu gostaria de fazer um banquete em minha casa, e gostaria que o senhor fosse até lá, e junto com o senhor, leve Ramã, o seu braço direito, e lá eu vou revelar o que está no meu coração, qual é a minha petição. E o rei falou: pois bem, Ramã, prepare tudo. Ela quer fazer um banquete para nós. Prepare tudo, para que tudo seja feito. Ramã então vai, organiza tudo, e agora eles estão diante do rei. Todo mundo comeu, bebeu, e o rei então faz a pergunta para ela: o que você desejou tanto me pedir, ao ponto de você entrar na minha presença? Meu rei, se eu achei graça diante dos seus olhos, me permita fazer um outro banquete amanhã, e amanhã eu vou revelar tudo ao Senhor. E o rei falou: tá bom, sem problema nenhum. Quando Ramã e o rei saem da onde Esther está, da casa de Esther, Ramã já sai se gabando. Quem é que ele encontra lá na porta quando ele está saindo? Mardoqueu, que não saía da porta do rei. Ao que Mardoqueu poderia pensar: caramba, eu estou aqui jejuando, estou clamando, mudei minhas vestes, e esse cara está indo para banquete. O cara armou uma carta para matar todos os judeus, e eu estou vendo esse cara descer todo feliz. Ou seja, parece que o mal está prevalecendo, porque o cara está bem,
está participando aqui de banquete, está com o rei para cima e para baixo. Quando ele passa, todo mundo ainda continua se dobrando diante dele, e parece que a minha consagração não está dando certo, parece que o meu clamor não está subindo. E olha só a cena, Ramã está descendo, passa por Mardoqueu, capítulo 5, verso 9, e diz assim: então saiu Ramã naquele dia. Como é que Ramã está? Alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Então vamos entender a cena aqui. Olha a cena. Ramã está saindo do jantar, se gabando, se enchendo de orgulho, porque afinal de contas o rei foi chamado, e a única pessoa além do rei foi ele, participando de um banquete. Sai todo contente, chega, passa pela porta, está lá Mardoqueu, que nem faz caso dele, e aquilo enche ele de ira. Afinal foi por causa desse Mardoqueu que ele escreveu a lei para matar os judeus. E ele chega em casa, e ele manda chamar os amigos, e manda chamar a esposa, e agora ele vai se gabar. Tem horas que você vai ver Satanás desse jeito, irmão, se gabando, falando que está vencendo você, que você não vai conseguir, que a sua consagração não vale nada, que a sua oração não faz efeito nenhum, não vai conseguir vencê-lo. Essa é a sensação que às vezes a gente tem, que o mal está prevalecendo. Mas eu quero dizer para você, Deus está trabalhando. Mesmo quando você pensa que o diabo está prevalecendo, eu quero dizer para você, Deus está trabalhando. Você consegue crer nisso? Vai vendo. Ele chama a mulher, chama os amigos, ele começa a se gabar. Verso 11: e contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, como ele enriqueceu, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Ele começou a contar toda a glória dele. E aí, disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Quer dizer, só eu ela chamou, ninguém mais. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ou seja, eu tenho tudo isso, mas isso ainda não me deixa feliz. O que eu quero é a morte desse cara, desse Mardoqueu. E aí, verso 14: então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou a fazer a forca. Irmão, está tudo fluindo. Tudo que o diabo está projetando contra o judeu, contra os povos judeus, está acontecendo. E às vezes, eu estou tentando fazer esse paralelo para você entender que às vezes é assim com a gente. Parece que tudo que o diabo está projetando está dando certo. Aí ele usou o juiz para dizer que vai embargar, vai jogar o processo de canto, vai engavetar, e você fala: meu Deus, eu orei tanto por isso, e agora ele está falando que vai engavetar, e agora? Parece que o plano do diabo está dando certo. Poxa, eu orei tanto, parece que piorou a situação. Pois é, parece que o plano do diabo está dando certo. Ô pastor, a porta se fechou para mim, como é que eu vou pagar minhas dívidas? Agora que eu estava me levantando, pagando minhas dívidas, pastor, como é que vai ser? Parece que o plano do diabo está dando certo. Parece. Mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus está trabalhando. Eu vou fazer algumas perguntas para você daqui a pouco, e eu quero que você responda exatamente isso. Deus está trabalhando. Está tudo fluindo. Ele conversando com os amigos, ele fala: rapaz, eu não estou feliz completamente, porque aquele Mardoqueu está lá na porta do rei. Isso me indigna.
Rapaz, faz uma forca para matar esse cara. Pois é isso que eu vou fazer. Preparem uma forca. Aquilo do lado de casa. É aquilo que eu quero ver esse homem pendurado. Perto da minha casa. Eu vou ver o fim desse cara. Só que o que acontece? Naquela noite, Deus não deixou o rei Assuero dormir. Deus começou a trabalhar. Capítulo 6, verso 1 diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Ou seja, aqueles 2 que o Mardoqueu denunciou que queria matar o rei. Verso 3. Então disse o rei: que honra e galardão, recompensa se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Para um pouquinho por aí, vamos entender. Irmão, Deus fez o rei Assuero não conseguir dormir aquela noite. Por causa de uma intervenção divina. Quando Deus vê que todo o projeto de Satanás parece que está surtindo efeito, irmão, você pode ter certeza que Deus vai começar a intervir e todo o projeto vai cair por terra. Olha como Deus começou a trabalhar. Ele sem sono, ele fala assim: cadê o livro das memórias? O que era esse livro? Tudo que acontecia dentro do reinado era escrito. As vitórias, as derrotas. Inclusive o episódio da rainha Vasti, dela não querer ter entrado na presença do rei no dia da festa, também foi escrito. O dia que Mardoqueu avisou que 2 guardas queriam matar o rei, também foi escrito. E por acaso ele está lendo e está lá o dia em que Mardoqueu defendeu a vida do rei. E o rei pergunta: mas peraí, fizeram alguma coisa de bem para esse rapaz? Esse cara livrou a minha vida. O que deram de recompensa para ele? Rapaz, não deram nada. Como assim? Como é que não deram nada para um cara que salvou minha vida? E olha como as coisas vão se encaixando. Irmão, Deus está... Não ouvi nada. Deus está... E olha como é que as coisas vão se encaixando. Ele não dormia à noite. Começa a ouvir essas histórias do livro de memórias. E ao mesmo tempo que ele está ouvindo isso, está se indagando o que deram para Mardoqueu, o que não deram nada, como é que pode um negócio desse? Ele pergunta: quem é que está no pátio? E quem é que vem entrando? Alguém doido para matar Mardoqueu, que já tinha mandado fazer até a forca. Verso de número 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinham preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio, acabou de entrar. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração, olha o pensamento dele: de quem se agradara o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Para um pouquinho por aí. Ao mesmo passo que o rei está falando assim: olha, eu preciso recompensar alguém que me agrada, alguém que procurou me honrar, eu quero fazer alguma coisa por essa pessoa. Na hora que Ramã está entrando, doido para falar: rei, eu quero matar uma pessoa, eu quero matar Mardoqueu. O rei nem deixa ele falar: eu quero honrar alguém, Ramã, alguém que me agrada, alguém que me honra. O que a gente faz com uma pessoa dessa, Ramã? Ramã, na cabeça dele, ele já pensa: rapaz, sou eu, é eu, ele está falando de mim, ele vai me recompensar ainda mais, é agora. Só que mal sabia Ramã que Deus já estava desfazendo todo o mal que tinham projetado contra o povo dele. E assim vai ser na nossa vida. Eu sei que tem horas que você pensa que o diabo está vencendo, irmão, mas eu quero dizer para você que Deus está... Irmão, não vai vencer, não vai prevalecer, irmão.
Um dia um rapaz teve uma visão, e nessa visão o diabo apareceu diante dele, e ele perguntou: como é que você atua na vida das pessoas? E Satanás disse: eu sou a negatividade. Eu não apareço para as pessoas de garfo, de chifre, de capa preta. Não, não é assim que eu apareço, não. Eu sou a negatividade. É assim que eu me apresento para as pessoas. As pessoas nem percebem. Eu sou aquilo que faz a pessoa desistir de sonhos. Eu sou isso. Sou eu que faz a pessoa desistir, abandonar, dizer que não vai dar certo, que é no melhor nem tentar. Eu sou isso, a negatividade. Deus é o positivismo. Deus é essa força, é essa fé que te move, que faz você querer alcançar coisas que você não consegue, mas com a força dele você consegue. Mas eu sou a negatividade. Eu ponho no coração das pessoas: você não vai conseguir, esquece isso, deixa de mão isso. Sou eu. E quando as pessoas aceitam isso, aí eu ganho força. Aí eu consigo vencer as pessoas. Aqui você vê o diabo trabalhando, aparentemente prevalecendo, mas você vê também Deus trabalhando. E Ramã está se achando, pensando que é ele o que vai ser recompensado. Vai vendo a história. E aí o texto segue dizendo: Ramã então dá toda a dica: não, esse cara tem que fazer isso aqui com ele. Verso 7, pensando que era ele que receberia toda essa recompensa. Verso 7, pelo que disse Ramã ao rei: quanto a este homem, de cuja honra o rei se agrada, tem que fazer isso aqui: traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça, entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei, olha, eu imagino um semblante de Ramã caindo na hora. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com quem, pessoal? Com o judeu quem? Mardoqueu. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Quer dizer, faça exatamente como você acabou de dizer. Irmão, enquanto vinha uma carta de sentença para matar Mardoqueu e todo o povo judeu, ao mesmo tempo veio o agir de Deus, em contrapartida, revertendo o quadro completamente. Como é que eu posso acreditar que Deus me abandonou, que o diabo é maior do que Deus? Deus sabe agir na hora certa. Deus esperou o momento certo, quando Ramã está entrando cheio de alegria, dizendo: já está preparada a forca, hoje eu acabo com esse cara. Foi nessa hora que Deus chegou, no momento certo. Tem horas que eu sei que a gente pensa que está demorando, mas Deus está trabalhando, querido. O diabo é essa negatividade querendo pôr na tua cabeça que Deus não trabalha, que não adianta orar, que não adianta vir para a igreja. O diabo é essa negatividade que faz você abandonar até uma oração, a obediência à palavra. O diabo é essa negatividade, porque o diabo não tem como impedir quando Deus começar a operar. Essa é a verdade. E aqui o diabo não pode impedir. E detalhe, Mardoqueu estava onde, pessoal? Lá na porta do rei, ainda vestido de pano de saco, ainda clamando a Deus, esperando Deus mudar a história. Ele estava vendo Ramã, aliás, e exatamente, Ramã entrando e saindo todo feliz, e ele falando: meu Deus, cadê a minha vitória? O meu inimigo zomba de mim, passa na minha cara aqui, dizendo que vai acabar comigo e tudo mais. Deus, cadê tua mão? E o interessante é que ele não sai da porta do rei, ele continua vestido de pano de saco até a história mudar. Ele já tinha feito o jejum, mas continua lá na presença, vestido de saco, invocando a Deus, chorando, até a história mudar. E aí,
Esse é o ponto que eu quero tratar com você. Para nós, quando a gente lê essa escritura toda, a gente já sabe tudo que está rolando. Está escrito. Mas Mardoqueu, ele não tem noção do que Deus estava fazendo. Mardoqueu estava só na porta do rei. Ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. A maneira como Deus estava trabalhando. Ele não sabia, mas Deus estava trabalhando. Assim como você não sabe. E Deus está trabalhando, querido. Você não sabe, mas Deus está trabalhando. Você está achando que o diabo é mais forte, mas não é. Ninguém é mais forte do que Deus, irmão. Mardoqueu está na porta, quando de repente Ramã chega. Com a veste, com o cavalo. E fala para ele, olha, o rei mandou você trocar de roupa. Vestir essas vestes reais aqui. Esse aqui é o cavalo do rei. Ele mandou você subir bem aqui. E eu vou ter que levar você por toda a cidade. E eu vou ser a pessoa que vai ter que falar para todo mundo. É isso aqui que o rei faz quando alguém honra ele. Ramã teve que engolir seco. Teve que andar cidade por cidade, falando para todo mundo que isso estava acontecendo porque Mardoqueu havia honrado o rei. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, irmão, se você decidir honrar o rei, o diabo vai esfregar a cara no chão, vai cavar um buraco, porque não vai saber onde se enfiar mais, porque tudo que ele projetou contra você vai ser transtornado, vai se tornar em nada. Pastor, pensei que eu teria que entrar numa cirurgia, ia ter gente, pastor, e agora? Os médicos já desenganaram, é só cirurgia. E Deus falou, deixa eles acharem que é cirurgia, na última hora eu chego. Eu sei como trabalhar, eu sei como deixar um médico atônito, perplexo, olhando o exame, mas espera aí, mas não faz de novo isso aqui, tem alguma coisa errada. E na última hora Deus reverte tudo, desde que tem alguém à porta do rei clamando, até a situação mudar. Você está entendendo, Senhor? E aí chega então Ramã, olha lá. Verso 12, depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Verso 11, e Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Ramã se retirou correndo para sua casa, angustiado e coberta a cabeça, envergonhado. Meu Deus, como se não bastasse, depois de um dia inteiro andando em todas as cidades, falando para todo mundo, ele mal chega em casa. A Bíblia Sagrada diz que os servos do rei haviam ido buscar Ramã, dizendo, ei, está dando a hora do segundo banquete lá da rainha Esther. O rei mandou vir buscar você, bora lá, vamos se apressar, vamos para o banquete. Ramã chega, na hora do banquete, de novo, junto com o rei, e a história não acabou. Olha só, capítulo 7 agora. Vindo, pois, o rei com Ramã, para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida, é isso que eu quero, como minha petição, e o meu povo, como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, ou seja, se vendesse a gente por escravo, calar-me-ia, não falaria nada, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo
é este mal, Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, na sua ira, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar e se humilhar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Para um pouquinho por aí. Meu Deus, que jogada de mestre que Deus fez aqui. Irmão, estava tudo dando errado. Mas olha como tudo encaixou. O direcionamento que Deus deu à rainha Ester. E eu vou dizer para você bem aqui, irmão, nos momentos que você achar que o diabo está prevalecendo, Deus vai dar direcionamento para você. Porque a rainha Ester, ela podia simplesmente, na hora que ela entrou na presença, o rei falou: ei, não mata não, deixa ela entrar. Qual é a sua petição? Naquela hora ela já podia pedir, mas o Espírito Santo falou para ela: não peça agora, faça um banquete. Quando ela achou que seria naquele banquete a hora de falar, o Espírito de Deus falou: não, fale ainda, faça um segundo banquete, eu estou preparando tudo. Significa que na hora que o inimigo está tentando vencer a gente, a Bíblia está mostrando para nós que Deus pode nos dar direcionamento. Você precisa estar ligado com isso. E agora nesse segundo banquete, aí sim, ela vai falar: sabe o que eu quero te pedir, meu rei? Eu quero lhe pedir a minha vida. Esse é o meu pedido. Me dê a minha vida. Sabe qual é o meu requerimento? Dê a vida do meu povo. Porque a gente foi confiscado agora. Nos pegaram e vão nos matar agora. E o rei perguntou: que história é essa? Vai matar a minha rainha? A minha esposa? Que conversa é essa? Pois é, essa é a ideia agora. Quem é esse? Esse bem aí que está sentado do lado do Senhor. Meu Deus. Quando o diabo pensou que ia vencer, Deus reverteu totalmente aquele quadro. E sabe qual é o detalhe? Mardoqueu ainda está lá na porta. Ele andou em todas as províncias, todas as cidades, depois voltou para a porta. Porque a sentença não foi mudada ainda. Ele foi honrado, foi recompensado, mas a sentença ainda estava lá. Deixa eu te falar outra coisa. O Espírito Santo está falando para mim. No meio desse furacão todo, você ainda vai ver recompensa acontecendo na sua vida, antes da sentença ser mudada. Acho que você não entendeu direito. No meio desse furacão todinho que você está enfrentando, irmão, você ainda vai ser recompensado antes da sentença ser mudada. Você vai ver a recompensa. Você vai ver que tudo aquilo que você fez não foi em vão, antes de Deus reverter tudo isso. Mardoqueu primeiro deu uma volta em toda a cidade, sendo honrado, e ele viu que aquilo que ele tinha feito tem recompensa. Agora Deus está trabalhando para mudar uma sentença. A Bíblia Sagrada diz que quando a Ester aponta para Ramã, Ramã fica perturbado. Imagina a cena, não tem para onde correr, está ele o rei, e ela aponta para ele: é ele. O rei sai da mesa furioso, bate o braço na mesa, sai para fora para tomar um ar, e ele percebe: a casa caiu, eu vou morrer, não vai ter jeito, vou implorar minha vida para a rainha Ester. Ele começa a pedir a ela misericórdia, e eles vão parar lá no leito. Verso 8: tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester, ou seja, a cama dela. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha, quer dizer, se deitar com a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Irmão, o cara estava tão doido, falando para a rainha: me perdoe pela minha vida, não deixa eu morrer. E isso foi encurralando ela até chegar no leito onde ela dorme. E ele falando com ela, daqui a pouco caiu na cama dela. E quando o rei volta, ele encontra o cara deitado na cama. E ele fala: quer dizer que você está com a minha mulher? Você está maluco? E
imediatamente já cobre o rosto de Ramã. E ainda tem mais. Lembra da forca? Vem um que lembrou, rapaz, esse cara fez uma forca lá do lado da casa dele. Deixa eu lembrar o rei aqui. Verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: e forcai-o nela. Ou seja, todo aquele mal que foi projetado contra o povo de Deus voltou completamente para Ramã. Isso aqui é a prova real. Irmão, Deus trabalha. Deus trabalha. E o mais interessante de tudo isso, Mardoqueu não está sabendo de nada. Mardoqueu está onde, pessoal? Lá na porta do rei. Ele não faz noção do que está acontecendo lá dentro do palácio. Enquanto dentro do palácio Deus está trabalhando, ele está lá de fora, na presença, clamando, dizendo: muda essa sentença. Eu preciso encorajar você. Você precisa continuar clamando enquanto Deus não mudar a sentença. O problema é que muitas vezes o espírito da negatividade já tomou conta de você. Você acha que o diabo é mais forte do que Deus, que o diabo está prevalecendo, que a sua oração não adianta. Ou seja, já abandonou, não está mais na porta do rei. Acabou. E a gente acha que de repente a história vai mudar sem você estar clamando na porta do rei. Não vai mudar. A situação toda mudou porque Ramã estava lá na porta do rei. Quando foi orientado para jejuar, ele estava jejuando. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Até Deus mudar a sentença. No meio do caminho ele foi honrado. Viu que tudo que ele fez não foi em vão. E por fim, a sentença foi alterada. E todo aquele mal que vinha contra ele, voltou-se contra aquele que estava projetando. Irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite: tudo que estão projetando contra você, tudo que estão criando contra você, nada disso vai vingar. Continua clamando. Eu sei que tem horas que é difícil de continuar clamando, e você vendo a coisa desandar. Eu sei, mas você tem que insistir. Nós olhamos para Mardoqueu, olhamos para Esther, e a gente vê exemplos de pessoas que buscaram a Deus e mostraram de maneira clara que Deus muda situações, sim. Eu perguntei para você há pouco, dizendo: você acredita que o que está escrito aqui você pode viver? Você disse que sim. Então vai clamar. Vai fazer o jejum se for necessário. Fica na presença, na porta do rei, até ele mudar sua sentença. Depois que ele morreu, que Ramã morreu, a rainha Esther sabia, aquela lei não poderia ser revogada. Foi selado com o anel do rei. Então ela pede: rei, eu preciso que o senhor mude essa sentença. Como? Reescrevendo outra para anular essa. Só assim. Revogar não pode, voltar atrás não pode, mas se o senhor fazer uma outra lei, aí dá certo. E aí, capítulo 8, ela diz: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã, e o deu para quem, pessoal? O anel agora está com Mardoqueu, antes estava com Ramã, o inimigo. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Quem está cuidando da casa de Ramã agora é Mardoqueu. Falou mais Esther perante o rei, se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Hamedat, o Agagita, aos quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu:
Eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para se revogar. Ou seja, tudo caiu por terra. Isso prova para mim e para você, Deus está trabalhando. Eu não sei você, mas enquanto eu lia, hoje eu li o livro de Esther quase todo. E à medida que eu lia, o meu coração ficava pensando, eu fico imaginando o coração de Mardoqueu, como ele não ficou pensando que o inimigo estava prevalecendo, pensando que ele iria morrer, pensando que nada ia resolver, que o jejum, a oração, nada está dando certo. Imagina a cabeça desse cara. Mas ao mesmo tempo a gente vê Deus trabalhando por detrás das cortinas. Mardoqueu não via. A gente só está vendo porque a gente está lendo aqui, está escrito. Mas Mardoqueu não sabia. E assim como eu declaro para você, você não tem noção do que Deus vai estar fazendo por esses dias na nossa vida. Eu sei que talvez você chegou aqui angustiado porque tem coisa que não está fluindo. Mas se você continuar clamando, se você jejuar, Deus vai reverter esse negócio. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, pastor. Continue clamando. A história vai mudar. Deus vai recompensar você. Se ponha de pé. Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, nós acreditamos que o Senhor está nesse lugar. Nós acreditamos na tua força. Eu acredito que o Senhor está aqui operando, fazendo maravilhas. E essas pessoas hoje estão entendendo o teu agir. Essas pessoas estão compreendendo. Talvez enquanto eu ministrava, havia pessoas aqui com o coração apertado, angustiado, porque estavam clamando, e às vezes a sensação que essas pessoas tinham é que não estava acontecendo nada, parece que o diabo estava prevalecendo. Mas hoje, ao ouvir essa mensagem, essa pessoa entendeu: meu Deus, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue, o Senhor está trabalhando. Espírito Santo, tem gente que percebeu que estava sendo influenciado pela negatividade, já estava desistindo, acreditando que todo esforço era em vão. É como se tentasse nadar e nada pudesse alcançar. Mas essa pessoa está orando hoje, dizendo: Deus, agora eu sei que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. E eu vou acreditar nisso. E o Deus que reverteu toda essa maldade, vai reverter toda a maldade que vier contra mim. O Deus que defendeu o povo dele, vai defender a mim também. Mesmo que foi projetado contra mim algo maligno, algo para acabar com a minha vida. Ah, Senhor, ainda assim eu vou confiar, vou me manter na porta do rei.
Eu vou honrar o Rei. E o Senhor vai me honrar também. Espírito Santo, vem para ajudar essa pessoa.